Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Será que todos os povos e culturas olham e se relacionam da mesma forma com o céu? Essa pergunta vai ser respondida pela professora do Instituto de Física e também diretora do Planetário da URGS, Daniela Pavani. Ela nos apresenta a área da astronomia, que investiga como os diferentes povos percebem os objetos celestes e os agregam em suas práticas sociais. Fique agora com Simplifísica, Astronomia nas Culturas. Existe um único céu? Então, gente, a ideia hoje, eu queria apresentar para vocês, fiquei um pouco na dúvida de que linha seguir. Eu quero falar para vocês sobre uma área da astronomia que já existe há algum tempo, mas que aqui no estado, dentro do nosso departamento de astronomia do Instituto de Física, está começando agora, que é estudar as relações das diferentes comunidades com o céu, né? Suas relações sociais, econômicas, culturais, e que é chamada Astronomia nas Culturas. E como a ideia também aqui é da gente ter uma conversa menos acadêmica e mais de divulgação, de contar o que se faz, eu optei por fazer uma certa viagem em como diferentes culturas que já não existem mais e que ainda existem, interpretam o céu e lidam com o céu para tentar contextualizar um pouco essa ideia do que a gente chama de astronomia nas culturas. Então, para que todo mundo se sinta à vontade para fazer perguntas, porque a ideia é que a gente troque muitas ideias aqui, eu começo a fazer uma pergunta para vocês. Será que existe um único céu? O que vocês pensam sobre isso? Ou se é que não pensaram, podem pensar agora. Se a gente pensar do ponto de vista de nós olhamos para cima, a gente recebe muita informação sobre astronomia, sobre constelações, sobre fenômenos celestes, né? Será que existe um único olhar para esse céu? Ele é igual para todas as culturas? O que vocês acham? Meu nome é Sérgio. Eu considero essa uma pergunta de duplo sentido, principalmente por a gente a gente vir da universidade e pensar tanto, estudar tanto. Então, existe um único céu? Eu ia dizer objetivamente sim, mas subjetivamente não, porque assim como existe o mundo exterior, aquela questão da realidade que a gente sempre busca na ciência, que é uma só, ela, ao mesmo tempo, de diversas formas, de diversos olhares, que é com o olhar de cada um de nós, ela é vista de uma maneira, interpretada de uma maneira, porque tem toda a subjetividade de cada um. Então, eu considero essas as duas possíveis respostas para uma pergunta como essa, mas eu gostei muito da pergunta. O Sérgio já tocou numa questão muito importante e muito central sobre uma visão, um aspecto da visão acadêmica e científica, um aspecto de que, do ponto de vista, talvez, de eu interpretar fenômenos, eu posso ter, né, uma visão que vai ser mais adequada para responder, mas será que é só isso que está em jogo, só a explicação de fenômenos? Quem mais gostaria de falar? É uma palestra compartilhada hoje. Eu sempre penso nessa coisa que me fascinava de menina, que a luz que eu estou vendo hoje viajou por muitos anos para chegar lá. Então, a velocidade da luz, entender que pode viajar tanto rápido, mas vai tardar muito tempo para chegar a distâncias tão longe. Então, o que eu estou vendo hoje não existe hoje um lugar de onde vem essa luz. Então, e também penso que eu sou da hemisfério norte, e eu penso que nós vemos coisas diferentes que aqui no sul. Então, mais assim, literal que figurativa. Várias questões foram colocadas já muito interessantes e que também nos levam à reflexão, não é? Será que, do ponto de vista de eu tentar entender o fenômeno celeste que está acontecendo no céu, né?
os fenômenos relacionados como, por exemplo, estações do ano, fases da Lua, eclipses, né? Vai depender do meu olhar ou do que eu quero encontrar para eu achar essa explicação, tá? Ou o que eu estou querendo dizer, será que diferentes povos, com diferentes culturas, vão encontrar explicações distintas para esses fenômenos celestes? Ou será que eles encontram, por seus caminhos, explicações semelhantes? Tá? E, de outro ponto de vista, quando a gente fala de um céu e de um olhar em que eu tenho uma distribuição de astros no céu, né, as representações que eu faço do céu, elas vão ser distintas ou elas vão ser semelhantes, ou elas vão ter ligação entre os diferentes povos e as diferentes culturas? Vejam que a gente está falando aí de coisas diferentes, né? A gente pode situar entre, do ponto de vista de conhecimento e de ciência, no aspecto de que eu observo a natureza e procuro, então, explicar os fenômenos da natureza. Então, eu estou buscando explicar por que a Lua tem diferentes aparências, né? Porque o Sol vai aquecer mais ou aquecer menos, ou porque eu vejo um conjunto de estrelas uma época do ano e outra época do ano não. Será que diferentes culturas vão explicar isso de forma diferente? Mas, por outro lado, o que eu enxergo e as representações que eu faço do céu, como, por exemplo, as constelações, elas vão ser semelhantes ou elas vão ser distintas? Vejam que são aspectos diferentes, né, do que a gente está tratando. Então, a astronomia nas culturas, lá no final eu vou falar um pouco disso, mas ela, no seu nome, ela já traz alguns conflitos no nome, né? Porque quando a gente fala de astronomia, a gente está falando de uma ciência que tem um caráter, ou que ela está bem definida no nosso mundo ocidental, né? Numa cultura ocidental, que tem um fazer científico bem definido, e a astronomia vai olhar, vai classificar, vai identificar, vai buscar encontrar respostas para fenômenos dentro do arcabouço do que a gente chama ciência, né? E, ao mesmo tempo, quando eu uno isso à palavra cultural, né, eu estou falando de muitas subjetividades, né? E não que no fazer ciência não existam subjetividades, mas a gente, né, trata a ciência como a parte disso, como algo que desenvolve as suas teorias, os seus cientistas, e isso não carrega em si subjetividades, embora carregue, né? Mas quando a gente vai falar de cultura e caminha para a área das ciências humanas, a gente enxerga muito mais essas subjetividades. Então, a astronomia nas culturas, ou etnoastronomia, como já foi chamada, ela vai trazer, né, esses dois olhares, que é olhar para o céu, para os fenômenos da natureza, e ver como as culturas lidam e né, vão se relacionar, e como a sua vida cotidiana vai se estabelecer a partir desse contato com os fenômenos da natureza, né? Então, ela vai usar métodos que são da astronomia, dentro de uma área de ciência dura, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, vai flertar ali com a antropologia, com a arqueologia, com as ciências sociais, né, com a filosofia, e por isso é uma área bem interessante. Vamos começar, então, um pouquinho trazendo do que a gente está mais acostumado, né, que é um pouco da nossa cultura ocidental e da astronomia ocidental, e a gente vai ter alguns registros, vários registros ancestrais, digamos assim, né, que estão no campo da arqueologia ou da arqueoastronomia, que foi a busca em sítios arqueológicos, no momento que se encontra, né, desenhos ou monumentos, né, que aparentam ter características de busca de explicação de fenômenos celestes, a identificação desses sítios, né. E, às vezes, não sei se é o caso de vocês, muitas vezes se tem a impressão de que isso tem não é, no tempo é algo que está restrito a pouco tempo atrás, né? Algumas pessoas, às vezes na universidade a gente pergunta quanto tempo, né, nós temos a humanidade, às vezes eu escuto assim, 5.000 anos, né? Então, bom, né? Então, além de não ser só isso, a gente tem registros, né, que têm sido resgatados dessa presença. Então, alguns exemplos que eu tirei aqui, começando lá em 33.000 a.C., e nós temos um registro que foi encontrado do que se considera o calendário mais antigo lunar, que é de 32.000 a.C., tá? E que foi encontrado, então, em Tales, como a gente está vendo ali, né, compreendiam conjuntos matemáticos, interação entre ciclo anual da Lua e eclíptica, solstícios e mudanças sazonais, né? Esse material aqui está na França, né, nas cavernas, as primeiras cavernas francesas, que são bem famosas. Agora está me faltando o nome dessa caverna. Lascaux, eu acho que é.
Então já tem esses entalhes e desenhos na parede e que foram identificados então como uma relação entre passagem do tempo e fases da Lua, estabelecendo que poderia ser um primeiro calendário lunar e mostrando então que essas primeiras pessoas já olhavam para o céu, já buscavam os seus ciclos e a tentativa de explicar esses ciclos, né? Pouco mais adiante, em torno de 8.000 anos atrás, nós também vamos encontrar no que seria na região da Escócia hoje, né, a evidência, então, da necessidade tanto de acompanhar a passagem do tempo ao longo dos anos, né, como para ajustar o desvio sazonal do ano lunar, né, porque quando a gente vai acompanhar, fazer um calendário lunar em comparação com um calendário solar, né, que vai medir o tempo a partir, né, das diferentes posições que eu vou encontrando do Sol ao longo do ano, existe uma diferença, tá? E aqui, há 8.000 anos atrás, na Escócia, eles já percebiam essa diferença e nesse calendário eles buscam, então, fazer esse acerto entre os dois calendários, né? Então, mostrando já importantes conhecimentos sobre ciclos, né, sobre interpretação e sobre necessidade de ajustes, né, a essas interpretações que eles possuíam. Dando mais um pulinho, aqui em torno de 2.000 anos antes de Cristo, a gente vai ter, então, na região da Germânia. Aqui é uma foto atual, né, dessa região, que é um sítio arqueológico e que foi identificado, então, como um observatório solar, digamos assim. Aqui embaixo, uma reprodução, então, do que eles fizeram usando madeiras ao longo desses círculos, que os arqueólogos e astrônomos e historiadores da ciência que lá trabalham vão fazendo a identificação, né, de que essa volta quase circular em 2 anéis, reconstruídos aqui nessa figura ao lado, né, vão ter 3 portais que apontam para o norte, o sudoeste, sudeste e sudoeste, que permitiam a observação do Sol no solstício de inverno, né? E eles acreditam, então, os arqueólogos, que era usado para cálculos de calendário associado ao calendário lunar, com medidas mais precisas, novamente, aí, a partir de um calendário solar. Tá? Então, nós vemos que já era bastante rotineiro, digamos assim, né, entre as comunidades ancestrais, a busca por definir a passagem do tempo a partir da observação dos ciclos da Lua e do Sol, né, e a compreensão de que existiam diferenças entre um e outro. Né? Esse aqui é o círculo do céu de Nebra, né? Ele está entalhado em bronze e a gente vê aqui esse conjunto de estrelas, né? Acredita que sejam as Pleiades, e nós vamos ver que existem alguns astros, né, que são muito marcantes no céu. Tá? E hoje a gente não tem muito essa conexão mais com o céu e quase a gente não consegue enxergar mais o céu quando nós estamos em cidades como Porto Alegre, né? Poluição luminosa, né? Poluição atmosférica mesmo. Então, nós já perdemos uma certa conexão com esse olhar para o céu e identificar astros que marcam muito a presença. Né? Mas a gente pode imaginar isso antes, né, do advento da luz artificial, né, e das grandes cidades, como seria um céu, né, com todo o seu esplendor e quão marcantes seriam esses objetos celestes que ainda hoje mesmo aqui em Porto Alegre a gente consegue enxergar as Pleiades, por exemplo. Né? Então imaginamos em um local que não seja. Né? Então ele é de ouro, representando a lua cheia, a lua crescente, né? Que se imagina que são as diferentes luas, né? E formando o que se acredita ser a mais antiga representação entalhada dessa forma, nessa região de fenômenos celestes. Né? Então, ao estudar as marcações aqui ao redor, né, foram identificados 12 meses lunares em 354 dias e exigindo um calendário para inserir um mês bissexto a cada 3 anos. Né? Então, aqui tem vários detalhes do estudo desse material. Então, todos eles, né, de diferentes culturas que nem sempre a gente costuma ouvir muito. E claro que muito presente na nossa astronomia ocidental, né, que tem forte influência então dos povos que vão surgir ali no norte da África, né, ao longo também da região da Babilônia, ou Mesopotâmia, né, ao longo do rio Eufrates, que vão ser as influências mais marcantes que ainda hoje, né, estão na base da nossa astronomia ocidental, depois trabalhada mais ainda pela cultura greco-romana, mas nós vamos ter, né, já em tábuas, né, dos sumérios, por exemplo, né, 3.500 a 3.000 a.C., a gente tem várias questões a respeito da astronomia suméria, né, nesses escritos,
em 1200 a.C., a base sexagesimal, divisão do círculo em 360 graus, né? Em 60 minutos cada, isso associado então com o sistema que a gente tem hoje. Registros seculares de observações em tábuas cuneiformes, né? Que vão marcar a posição dos planetas ao longo do tempo, posição de algumas estrelas também ao longo do tempo, né? A utilização das estrelas de conjuntos, de asterismos, ou que nós vamos chamar também de constelações, como marcação de épocas, de muitas vezes da própria período de um ano, né? Ou de estações. À medida que eu enxergo determinadas constelações no céu, isso marca eventos que podem estar relacionados a enchentes, a secas, que podem estar relacionadas a pestes, que costumam acontecer ciclicamente. Isso a gente já vê desde esse período, né? Século III a.C., né? Desenvolvimento de modelos matemáticos para previsão do movimento dos planetas, sem a necessidade de consultar tabelas, ou seja, eles tinham várias tabelas com as observações de anos dos planetas, né? Mas buscavam também desenvolver uma metodologia em que eu não precisasse olhar para a tabela, mas pudesse prever a partir do conhecimento, né, desses dados observados, né? E a origem do círculo zodiacal, não exatamente o círculo que nós vemos hoje, que nós temos hoje, da astronomia e também usado pela astrologia, mas a origem vai estar ali, depois eu vou retomar um pouco. Então, a gente está aqui passando em 32.000 a.C., chegando aí a 60 ou, né, os primeiros anos pós-era cristã, digamos assim. Tá? E, basicamente, já mostrando alguns achados, né, de outros povos que não os que a gente está acostumado, ou pelo menos, né, no cotidiano. E ainda assim, há outras culturas aqui, estamos falando de culturas que já não existem mais, né, que são estudadas pelo campo da arqueologia ou da arqueoastronomia, quando a gente interage esses dois conhecimentos. Mas a gente vai ter distribuídos ao longo do nosso planeta, né, ou ao longo do nosso mapa mundi, digamos assim, culturas que são ancestrais e que ainda hoje possuem representantes vivos, né? Então, é todo um aspecto de estudo de buscar esses conhecimentos ancestrais dessas culturas, mas que, ao mesmo tempo, já interagiram com outras culturas, né? E é realmente um caminho complicado tu conseguir trabalhar e estudar e compreender do ponto de vista acadêmico, né, o que era um conhecimento ancestral, original deles, o que já sofreu influências, né? E a gente pode começar, por exemplo, alguns exemplos aqui, eu vou citar alguns exemplos, né, porque a gente poderia fazer certamente uma noite para cada uma dessas culturas e para cada uma dessas possibilidades de conhecimentos, né? Então, por exemplo, podemos ir lá para a Austrália, né, e saber um pouco sobre a astronomia aborígene, né, um povo ali que remonta a 50 mil anos, né, oriundo da África, acredito que vieram da África, mas que já fizeram essa translada há 50 mil anos, né, e que estão distribuídos ao longo da Austrália. Nunca é um conhecimento único mesmo dessas comunidades, assim como aqui no Brasil nós temos, né, dezenas de povos indígenas, e eles vão ter aspectos que são individuais da sua cultura, a mesma coisa para os aborígenes, né, uma diversidade de tradições astronômicas na Austrália, né, e que vai ter expressões particulares da sua cosmologia, né, e sistemas comuns entre grupos, né. Acho que aqui deu um errinho ali na escrita. Então, alguns exemplos, por exemplo, né, essa aqui é a representação, então agora a gente está vendo representação no céu, né, como é que eles olhavam o céu, e alguns exemplos disso. Então, essa aqui é o emu no céu, tá? E não sei se vocês já pararam para pensar como é a nossa representação ocidental de constelações, né? Normalmente, o que a gente vai fazer? A representação ocidental de constelações, ela está centrada em estrelas, em geral, estrelas mais brilhantes numa determinada região do céu, e em cima disso são feitos os desenhos que têm uma conotação cultural, tem um aspecto de reproduzir no céu algum aspecto da cultura, da mitologia ou de acontecimentos que marcam quando aquele conjunto de estrelas está no céu. Mas ele está basicamente centrado em estrelas, né?
Mas nem todas as culturas vão trabalhar com as constelações nesse sentido. Por exemplo, aqui eles vão trabalhar com a constelação como sendo estrelas, mas também como as áreas claras e escuras da Via Láctea. Quando nós estamos, né, conseguimos estar numa região, numa noite escura, longe dessas luzes da cidade que nos atrapalham, a gente consegue ver mais claramente que existe uma faixa no céu, né, que é muito iluminada, mas que parece a olho nu, né? Parecem umas nuvens. Quando a gente vai para a serra ou vai para a praia, a gente consegue perceber isso. E tem vários objetos naquela região. Então, tem áreas mais claras e mais escuras. Essa região é que vai dar o nome à nossa galáxia de Via Láctea, né? Como caminho do leite, né? Caminho de leite. Então, a maioria das culturas vai identificar, né, a Via Láctea, porque ela é muito marcante no céu. E aqui, no caso deles, né, as constelações elas vão acompanhar a presença de estrelas, mas zonas claras e escuras. Né? No caso da Emu, por exemplo, ela vai estar com a cabeça dela numa nebulosa escura, né, que é muito bem visível no céu, que chama a nebulosa Saco de Carvão, fica na constelação do Cruzeiro do Sul. Né? E a gente vai ter a cabeça aqui, né, e o corpo ao longo, e mais para cá vai estar a constelação de Escorpião, por exemplo. Então, aqui trabalhando com estrelas e com constelações. Outra constelação interessante, né, e a gente busca, claro, né, porque a gente tem o nosso padrão, é mais fácil reconhecer aquilo que tu conhece, né? Então, a gente busca sempre a comparação com as nossas constelações. Será que eles viam as mesmas coisas? Não viam, né? Então, aqui, por exemplo, a constelação de Upan, ou de Upan, que vai pegar a área que, para nós, é a constelação de Órion, o guerreiro, né, o guerreiro celeste, que é bem marcado para nós também pela presença do que para nós aqui nós chamamos de Três Marias, né? O nome dado para a cultura de língua portuguesa, que é o cinturão de Órion, aquelas estrelas, né? Então aqui eles vão ter também uma constelação na região do que seria Órion para nós, mas o que eles enxergam lá, né? As constelações elas vão estar muito associadas também à ideia de lendas ou mitos, né, que vão sustentar códigos éticos daquelas comunidades, né? Então, aqui nesse caso vai ser a história de 3 irmãos que estão pescando, né, numa canoa, e um deles pesca e come um peixe que, pela lei local, não podia ser comido. Né? E aí, então, quando ele faz isso, né, o Sun Woman, né, que é o sol, né, ele vê que o irmão fez isso, e com uma trombeta, então, ele leva os 3 irmãos, que vão ser, para nós, as 3 Marias, para o céu, e com uma canoa. Tá? Então, a gente vai ter, na constelação de Órion, nós temos 2 estrelas bem marcantes, que é Betelgeuse e Rigel. Tá? Então, cada uma delas vai ser uma das pontas, né? Para nós, elas vão estar nas pernas e nos ombros de Órion, e aqui, para eles, tá? Forma, então, e aqui está pequenininho, mas aqui é o peixe. Quem é o peixe? Quando a gente olha para a constelação de Órion, nós vamos ter lá um berçário de estrelas, que é a nebulosa de Órion. Nós temos milhares de estrelas sendo formadas lá, e numa noite bem escura, olho nu, a gente consegue ver, tem as 3 Marias, e parece que tem umas 3 Marias que estão numa direção perpendicular, assim, as 3 Marias. Ali é a nebulosa de Órion. Então, para eles está o peixe que foi comido por um dos irmãos marcado ali. Tá? Então, vemos aqui a mesma região do céu, mas com outra interpretação. Eles também identificavam as Pleiades, né? Aqui uma imagem, então, das Pleiades, né? E elas vão figurar em vários mitos, né? E aqui, para os povos aborígenes da região central, ou melhor, da região do deserto central da Austrália, elas vão dizer que são 7 irmãs que fogem de atenções indesejadas de um homem, representado por algumas estrelas da constelação de Órion, porque nós temos Órion, e as Pleiades ficam na constelação para nós, que é a constelação do Touro. Tá? E são regiões próximas no céu. Né? E aí, vários povos, em geral, porque são muito marcantes essas 3 estrelas, mesmo na Austrália, vão falar em 7 irmãs, em diferentes histórias, às vezes nem todas iguais. Né? A própria origem da mitologia grega também vai falar em 7 irmãs, mas aqui, aparentemente, dos estudos do que eu pude ler, né, pude procurar, não foi encontrada nenhuma origem cultural associada para essas 2 descrições. Né? Mas o principal é que também já é possível ver
que eles usavam estrelas ou conjunto de estrelas que se destacam muito no céu para marcar a passagem do tempo ou variações climáticas. Tá? Então, estrelas, não só as Pleiades, mas a gente identifica nessa cultura astronômica comumente usadas para medir o tempo, as estações e para regular atividades diárias da cultura escrita e mesmo depois da cultura escrita ainda sendo usadas para identificação desses fenômenos ou dessa passagem do tempo. Tá? Isso nós vamos ver que diferentes culturas vão ter essa mesma relação com esses conjuntos de estrelas. Né? Porque, de novo, a gente já perdeu um pouco a conexão, né? Mas se a gente observar um pouco o céu, ou para quem gosta, nós vamos ver que existem constelações que vão aparecer, regiões do céu e constelações que são constelações de inverno, que são constelações de verão. Tá? Então, portanto, quando ela volta, de novo, a ficar visível, se passou, né? Passou, era inverno, né? Veio a primavera, veio o verão, veio o outono, veio o inverno de novo. Teve a passagem de um ano. Tá? E as estrelas eram muito marcadas para a contagem do tempo, não só para povos ancestrais. Né? Vocês conhecem o Observatório Astronômico aqui de Porto Alegre? Sim. Então, o Observatório Astronômico, que fica ali do lado da Escola de Engenharia, né? Vocês sabem por que ele foi construído? O observatório ele era ligado inicialmente à Escola de Engenharia, inclusive, né? E ele foi construído porque o observatório fazia o serviço da hora de Porto Alegre. E como ele fazia? Se vocês forem lá no observatório, no segundo andar, vai ter uma parte do teto que não é de cimento, que tem madeira. E que está junto com o teto de madeira, e aqui tem uma janela, e lá atrás tem uma janela. Ele está perfeitamente alinhado na direção norte-sul, com a direção norte-sul verdadeira de Porto Alegre, e aquela parte de madeira, antigamente, era um teto que se abria, bem no meio ficavam telescópios que são usados para medir a passagem meridiana das estrelas. O que é a passagem meridiana das estrelas? As estrelas vão nascer no horizonte leste, né, vão fazer todo o seu caminho no céu e se põem no horizonte oeste. As estrelas, o Sol, a Lua, todos os objetos vão fazer esse caminho e vão atingir, vai subindo a altura, né? Se eu considerar a altura, eu tenho o chão, e vou medir em graus, né, o quanto ela dista do chão. Essa é a altura. Então, a altura vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai chegar no valor máximo e começa a decrescer. Né? Todos os astros vão chegar à sua altura máxima no que a gente chama meridiano do lugar, que ele justamente é um arco, que eu imagino o céu como uma abóboda celeste, eu posso imaginar um arco no céu, que vai de norte a sul e passa pelo ponto mais alto, que está a 90 graus, e que a gente chama zênite. Então, a passagem meridiana de todos os astros é quando ele atinge a maior altura. Então, ali no observatório, quando determinadas estrelas eram escolhidas, quando elas faziam a passagem meridiana, eles podiam, então, primeiro só acompanhavam essas estrelas. Tem uma série de relógios lá, que eram, então, corrigidos, né, em função dessas estrelas, tá? E lá por 1910, 1915, o que acontecia é que se sabia que uma luz ia acender no alto da Santa Casa às 10 para as 8 da noite, às 19h50, né? E era desligada às 20 horas. E todo mundo, então, acionava os seus relógios, e isso era dado pelo observatório. Então, não era só lá os povos antigos, não faz muito tempo, né? Ainda usávamos as estrelas para marcar o tempo. Bom, aqui alguns links, depois eu vou disponibilizar aqui alguns materiais, é bem legal, nem tinha ideia de toda a preservação que está se fazendo lá na Austrália, trabalhos nas universidades, museus, é bastante interessante. Vamos voltar então um pouco para o conhecimento nosso, né, e falar um pouco da origem das nossas constelações. Né? Eu falei ali de Órion, falei das Pleiades, né? As nossas constelações, elas surgem inicialmente, né, com essa ideia de que eu vejo conjunto de estrelas brilhantes no céu e vou marcar ali representações que são importantes para a minha cultura. Só que com o tempo, né, na medida que a gente vai avançando até do nosso conhecimento científico e organizando o próprio estudo da astronomia, essa definição ela deixou de ser muito prática para nós. Então, a União Astronômica Internacional, hoje não, já faz tempo, vai definir constelação de um jeito menos poético do que a gente está acostumado. Tá? O céu foi geometricamente dividido em 88 regiões, tá? E cada região dessas, então, é a constelação. Tá?
Então, a constelação do Cruzeiro do Sul não é somente as estrelas, né, que compõem a cruz, mas toda aquela região geométrica que está bem definida, onde começa e onde termina, e, portanto, qualquer astro que eu observo naquela direção, que vai ser as estrelas do Cruzeiro do Sul, mas hoje, por exemplo, com telescópios, eu enxergo objetos de céu profundo, tá? E eu vou dizer, então, que eles fazem parte da constelação do Cruzeiro do Sul, tá? Então, essa definição ela foi se modernizando. Então, aqui um exemplo, né? Tem aqui a constelação do Cruzeiro do Sul. A gente estaria acostumado a dizer que essa é a nossa constelação, mas a constelação é toda ela que está dentro, né, dessas linhas vermelhas, por exemplo, que nós vemos aqui. Tá? Essa é a definição ocidental moderna hoje das constelações. Então, eu vou ter diferentes objetos que estão nessa região. Tá pequenininho aqui, mas aqui para dizer que nós temos hoje 88 constelações, né? Elas estão baseadas, né? Nós vamos ter lá que Ptolomeu, em 120, que viveu de 127 a 145 depois de Cristo, vai se basear provavelmente num astrônomo grego muito importante, que foi Hiparco, tá? Muito importante para a astronomia também. E ele atualizou, né, e organizou as estrelas e as constelações até então conhecidas, que naquela época eram 48 constelações, né, que foram registradas no seu 7º e 8º livros. Essas 48 constelações, vamos lembrar onde é que está a Grécia, né? Ela está no hemisfério norte, tá? E nós estamos aqui falando da cultura ocidental astronômica, que é uma cultura eurocentrada, tá? Então, a gente está falando de constelações conhecidas pelos europeus à sua época, né? O que vai acontecer no momento que começam a ocorrer as grandes navegações, metade do céu torna-se disponível, tá? Então, vão ter dezenas de novas constelações que passam a ser definidas, né, pelos grandes navegadores, e aí vão ter também, se a gente vai ter as primeiras constelações muito associadas ali a mitos greco-romanos, a gente começa a ter constelações que vão caracterizar também o período dessas grandes navegações, né, como o compasso astronômico e outras mais, né? Então, esse número de constelações que a gente tem de 88, ela vai variando no tempo em função de todos esses acontecimentos. Claro, todo mundo pode não conhecer todas as constelações, mas todo mundo já ouviu falar ou sabe o círculo zodiacal. Tá? Então, o que é o círculo zodiacal? Alguém sabe dizer por que a gente chama isso de círculo, essas constelações de círculo zodiacal? Quais são as constelações do círculo zodiacal? Temos 12 constelações do signo, 12 constelações astrológicas, que na sua origem a gente pode dizer astronômicas também, porque essa distinção entre astronomia e astrologia é algo que vai acontecer por volta ali do século XVI, século XVII. Né? Na sua origem era o quê? Observação do céu e tentar compreender o céu, e tentar compreender aqueles movimentos, e né, já se sabia que alterações nessas observações, nesses ciclos, influenciavam a nossa vida. Né? Se percebia que os ciclos do Sol, os ciclos da Lua, eu ia ter variações no clima, eu ia ter variações na fecundidade dos animais, na própria questão de plantar e colher, né? Então, parece até, de certa forma, lógico eu imaginar por que não vai ter influência sobre a minha vida, sobre a nossa vida terrena. Né? Então, elas surgem de forma como uma coisa só, né? E à medida que a própria ideia do que é a ciência ocidental, contemporânea, vai se estabelecendo, nós começamos a ter uma separação entre as duas. Então, hoje, o círculo zodiacal astronômico tem 13 constelações, o círculo zodiacal astrológico tem 12 constelações. Agora, por que essas constelações e por que esse círculo? Por causa da aparição delas de acordo com a estação do ano, nós vamos ter, né, ao longo disso. E o que vai se é estações do ano, o que será que eu posso relacionar também com essa região no céu? O movimento da Terra em volta do Sol. E o que acontece? Hoje, né, nós sabemos que a Terra faz um movimento de translação em torno do Sol. Tá? Mas, e mesmo hoje, se eu, né, me deito num gramado na praia e começo a observar, o que me parece é que o céu está rodando em torno de nós. Tá? E se eu faço uma observação sistemática disso, né, e começo a prestar com mais atenção, por exemplo, em pouco tempo eu vou perceber que os planetas não estão em qualquer posição no céu. Eu não vou achar os astros errantes, que é a origem do nome planeta, não vai estar em qualquer posição do céu. Ele vai estar numa região
bem estabelecida no céu. Se eu acompanhar, né, o movimento diurno do Sol, eu também vou perceber que o Sol ele não nasce e se põe em qualquer lugar, né? Ele vai estar acompanhando uma região no céu. Se eu observar a Lua, eu também vou ver que a Lua não nasce em qualquer posição ou em qualquer região entre os 4 pontos cardeais. Vai estar numa faixa no céu. Né? Que faixa no céu, que região no céu é essa? É o círculo zodiacal. É por isso que ele foi também criado e estabelecido. Tá? Porque eu consigo acompanhar que os planetas, o Sol e a Lua vão estar numa faixa no céu, tá? E o Sol vai percorrer aquela região do céu, tá? De tempos em tempos, aproximadamente um mês em cada região do que hoje eu chamo, né, as constelações, elas não são iguais. Por exemplo, ali Escorpião vai ser em torno de 7 dias que o Sol fica, né, porque só tá as garras do Escorpião, só as garras do Escorpião estão sobre essa região. Tá? Mas que região é essa? Quando eu olho, então, da Terra para o céu, eu vejo que os planetas, o Sol e a Lua estão sempre naquela região. Tá? O que acontece? A Terra está orbitando em torno do Sol. E por uma configuração que está relacionada à própria formação do sistema solar, não é? Os planetas do sistema solar estão orbitando o Sol e todos nós estamos aproximadamente sobre o mesmo plano de órbita do Sol. Tá? Então, aqui está a gente está aqui. Né? Estamos mais ou menos todos no mesmo plano. Tem pequenas diferenças. Né? E o que vai acontecer agora quando a gente... Isso eu estou olhando de fora, né? Eu estou olhando aqui ó, o sistema solar, mas não é isso que eu vejo. Eu estou dentro. Eu entro para o sistema solar, tá? E vou ver, então, a projeção dos planetas andando em torno da Terra. Só que os planetas vão estar no nosso céu, nesse mesmo plano que nós estamos. E no céu, quando a gente olha, né, essa região em que estão os planetas, o Sol e as luas, nós estamos vendo o plano da órbita da Terra em torno do Sol, que a gente chama de eclíptica, o plano da eclíptica. E por que ele está inclinado no céu? Né? Porque nós orbitamos o Sol não assim, mas nós orbitamos assim. Então, o nosso eixo do mundo, que é a rotação da Terra em torno do Sol, tem uma inclinação com relação ao eixo do Sol, podemos imaginar assim, né? De 23,5 graus. E isso vai estar associado às estações e tudo mais. Então, o que eu estou vendo lá no céu é justamente essa inclinação que existe entre o eixo da Terra, de rotação em torno dela mesma, sobre o plano do Sol e o eixo do Sol. Tá? Então, eu não sei encontrar os planetas. Bom, vai ter uma grande chance agora, se tu te lembrar, que ele não está em qualquer lugar. Ele vai estar numa região bem específica do céu. Tá? Então, essa região para os povos da Mesopotâmia, do Egito, era uma região muito marcante, até pela localização de latitude deles. Né? E a nossa astronomia ocidental, ela está muito baseada nesse plano que é o plano da eclíptica e o plano do Equador. O Equador terrestre, eu imagino que tem o Equador terrestre e eu expando ele para o céu e eu vou ter o Equador celeste. Tá? E aí vou fazer várias comparações entre uma coisa e outra. A nossa astronomia está muito baseada nisso, porque está baseada nesses povos que estabeleceram os primórdios da nossa astronomia ocidental. Mas nem todos os povos, nem todas as culturas vão ter suas constelações, mas não necessariamente vão ter círculos zodiacais, né? Porque para eles isso podia não ser tão importante assim. Ali, por exemplo, a constelação de Peixes, né? Então, Peixes vai ser o círculo... Então, eu vou considerar o signo, essa definição astrológica das 12 regiões do céu, né? Que o Sol vai estar ali mais ou menos em torno de 30 dias em cada mês. Então, o signo, por exemplo, astrológico, Peixes vai de 20 de fevereiro a 20 de março. Mas a constelação de Peixes, tá? O tempo que o Sol leva para percorrer esta constelação, né, vai ser de 12 de março a 17 de abril. Tá? Por quê? Porque existem, em função de movimentos da Terra, né, que estão relacionados à interação gravitacional da Terra com o Sol e com a Lua, né, nós temos uma alteração no que nós vemos no céu, e isso se chama precessão dos equinócios, né? E isso altera, então, o zero da onde a gente começa a contar essa escala sobre o círculo zodiacal. Então, aqui alguns exemplos, né? E o que vai acontecer também lá, os povos, os primeiros, né, que vão usar as primeiras constelações desse círculo zodiacal, elas vão existir, vão ser colocadas lá, essas constelações, sempre em função de algum acontecimento que rege aquela cultura.
né? No caso, por exemplo, de peixes, originalmente eram 2 espigas, né? Porque marcava a entrada da primavera, quando o peixe estava visível. Né? E nós vamos ver que essa relação entre acontecimentos na vida cotidiana daquele grupo cultural e a representação no céu estão totalmente conectados. E pode haver, junto com isso, também algum entendimento, alguma compreensão de passagem do tempo e de fenômeno. Tá? E isso vai acontecer nas mais diferentes culturas. Né? Essa passagem do tempo, a alteração das estações cheias. Né? Então, por exemplo, a constelação de Aquário. Né? Há várias... Não dá para dizer que tem uma única história que vai dar conta do surgimento daquela constelação, porque nós temos aí também influências de várias dessas culturas que existiam naquela região, e isso, às vezes, é difícil de tu trazer à tona. Né? Mas, por exemplo, uma das atribuições ao surgimento de Aquário para os egípcios, Aquário estava no céu na época da cheia do Nilo. Né? E é o jovem, normalmente, né, derramando a água do Aquário, né, que está caindo sobre a Terra. Tá? Então, a constelação, o desenho, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque não é o desenho em si, é o que estava acontecendo na minha comunidade, o que acontece rotineiramente, ciclicamente na minha comunidade, quando aquele conjunto de estrelas está no céu. É isso? Ou alguma história mitológica importante que eu também vou marcar no céu, como Órion e Sirius, Órion e Escorpião, por exemplo, que são 2 constelações que nunca se encontram no céu, né? Elas são opostas uma à outra, que é a eterna busca do Escorpião por Órion e do Órion pelo Escorpião, associado ao mito greco-romano, né? Também ali. O zodíaco é uma faixa em torno da linha que corresponde à trajetória anual aparente do Sol em torno da Terra. A Lua e os planetas, além do Sol, também realizam seus movimentos dentro dessa faixa, onde estão as constelações associadas com símbolos importantes para várias culturas. As representações dessas e de outras constelações na cultura greco-romana vêm de variantes anteriores, dos caldeus, babilônicos e egípcios, entre outros. Os símbolos se originaram numa época em que a Terra era considerada parada no meio de uma esfera, para nós, hoje, imaginária, que foi chamada de esfera celeste. Nela podemos traçar linhas, polos e círculos para ajudar a entender os movimentos do céu. Aqui está a linha do equador celeste, e esta é a linha de movimento anual aparente do Sol, a eclíptica. O Sol se move lentamente nessa linha, de modo a completar em um ano o seu movimento. Há 4 pontos notáveis em sua trajetória: os pontos equinociais e os pontos solsticiais. Pontos equinociais chamam-se assim porque ficam sobre a linha equinocial, o antigo nome do equador celeste. Quando o Sol passa por esses pontos, os dias têm praticamente as mesmas durações das noites. Ao passar pelos pontos equinociais, o Sol abandona um dos hemisférios celestes, norte ou sul, para entrar em outro. Os pontos solsticiais marcam os solstícios, que anunciam os dias mais longos e noites mais curtas, ou vice-versa. Nos pontos solsticiais, o Sol fica o mais afastado possível em relação ao equador celeste para cada um dos hemisférios celestes. A faixa do zodíaco se estende aproximadamente 8 graus ao norte e ao sul da eclíptica. A partir de um dos pontos de intersecção das linhas, vemos normalmente a representação da constelação de Áries, ou Carneiro, seguida do Touro, Gêmeos, Câncer, ou Caranguejo, Leão, Virgem, Libra, ou Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e, encerrando a sequência, a constelação de Peixes. Mas essas referências e sequência não são assim nos tempos atuais. Vamos ver.
O Equador tem um eixo que se chama Eixo do Mundo, e a eclíptica também tem um eixo que se chama Eixo da Eclíptica. A analogia aqui é com um peão que bamboleia ao perder energia. Esse movimento chama-se precessão dos equinócios. Nele, os pontos equinociais vão mudando de posição, e assim as referências se alteram. O movimento de precessão completo dura aproximadamente 25.800 anos. E qual é a importância desse movimento? Enorme! O calendário, as estações do ano e a vida dos povos antigos tinha ligação com esse conhecimento. Há mais de 2.000 anos, a constelação que servia de fundo para a intersecção, que marcava o início da primavera no hemisfério norte, era a constelação de Áries. Hoje, a constelação que faz o mesmo papel é Peixes. Então, a sequência que vimos, na verdade, começa em Peixes. O Sol, que há 2.000 anos ficava em Áries entre 20 de março e 19 de abril, nos tempos atuais fica entre 18 de abril e 14 de maio. A data de entrada e permanência do Sol se alterou significativamente, e para todas as constelações zodiacais. Até mesmo uma constelação foi deslocada integralmente para dentro da malha de referências do zodíaco. O Ofiuco é hoje a 13ª constelação zodiacal. A precessão muda as referências todo o tempo. Para a astronomia é importante conhecer esses referenciais e suas mudanças por causa dos sistemas de referências e coordenadas associadas a eles. Os movimentos próprios dos planetas, Sol e Lua, se dão dentro do zodíaco. O seu caráter mágico ainda fascina as pessoas, mas poucos sabem que todas as referências mudam o tempo todo, assim como as sociedades, as culturas e nossas noções sobre a natureza. Nos vemos no próximo ABC da Astronomia. Esse vídeo é um vídeo da série ABC da Astronomia, são todos vídeos curtinhos de 5 minutos, né? E que são muito claros assim, para explicar. Esse chama ABC da Astronomia, capítulo Zodíaco, então sugiro que, se vocês tiverem mais dúvidas, e ele é muito claro para nos mostrar isso, né? É difícil da gente falar de forma abstrata desse tipo de coisa. Bom, então aqui, só comentando, né, que inicialmente esse zodíaco vai nascer ali entre 1300 e 500 a.C., né? Mas esses 12 signos eles só vão ser estabelecidos lá no século VII, né? E mais tardiamente, a partir dali mais ou menos, né? E a relação entre os meses do ano, constelações zodiacais, isso tudo, né, vai ser a partir dali. Então, a forma final com 12 constelações, né, ela vai ser, então, bem estabelecida em 700. Aqui eu estou falando antes de Cristo, né? 700 antes de Cristo. Faltou eu botar lá em cima, né? Então, por isso que começa em século VII e vai ser mais estabelecido no século V antes de Cristo, né? E horóscopo e registro regular do movimento planetário vão surgir entre 750 e 60 a.C. E naquela época, então, em função do movimento da precessão dos equinócios, né, nós vamos ter que a primavera, né, a primavera no hemisfério norte, né, a gente pode considerar que a primavera no hemisfério norte ela ia acontecer quando o Sol estava passando pela constelação de Áries, né? Hoje, ela vai acontecer na constelação de Peixes, né? Então, tem essa pequena diferença que vai acontecendo de épocas para épocas em função dessa precessão. Viajando, por exemplo, agora para a América do Norte, nos Estados Unidos, nós vamos ter uma quantidade enorme de diferentes povos originários, né? Os mais distintos ali espalhados. Esse é um pequeno mapa que tento situar um pouco isso. E eu peguei como exemplo só para a gente ir nessa viagem sobre constelações. Eu estou me fixando em constelações, não em outros aspectos, né? Então, por exemplo, os navarros, né? Aqui uma foto de 1902, tá? De um grupo navarro. E nós vamos ver que eles vão ter, assim como a maioria das culturas, né? Um mito, uma cosmogonia que vai dar conta da origem daquela comunidade, do mundo, né, das pessoas, e do dia e da noite. Então, eles vão ter essa mesma coisa para eles, né? Eles vão ter o primeiro homem, a primeira mulher, e também vão ter várias constelações. Tá? Essa constelação, tá? Ela vai estar, que é desse homem deitado aqui, ela está desenhada
do que para a astronomia ocidental é a ursa maior. Né? E para os navarros, então, eu tenho esse homem aqui que está nessa posição deitado de lado e que vai representar o pai e protetor da casa. Tá? E um outro exemplo, por exemplo, é essa constelação aqui, que diferente... aqui, por exemplo, está mais ou menos sobre as mesmas estrelas da constelação da Ursa Maior, mas aqui é uma constelação navarro que vai pegar várias constelações nossas, né? Vai passar ali pelo Sagitário, Libra, Antares, que é a estrela do Escorpião, né? Então, vai ao longo de várias, né? E ele vai representar o homem velho e a ideia de que a velhice vai trazer o conhecimento e a sabedoria e deveria ser algo a ser esperado por todos chegar à velhice e alcançar essa condição de conhecimento e de serenidade. Tá? Então, nós temos aqui dois exemplos numa mesma região conhecida por nós, não nós do hemisfério sul, né, mas da nossa astronomia, e aqui pegando várias outras constelações. Esse é o primeiro programa de planetário feito por uma projeção digital Full Dome. La noche es un ojo oscuro y brillante. Nos obliga a mirar y a preguntarnos, ¿qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Bajo la mirada del cielo, nos descubrimos pequeños, solos. La oscuridad que nos rodea se abre a la luz y observamos el cielo. Descubrimos a Noek, Venus. A la luna. Y desde la Tierra aparece al acecho Balaam, un jaguar que lleva en su piel a las estrellas. Então, aqui é só uma palhinha do primeiro programa feito 100%, digamos assim, baseado no conhecimento arqueológico e da arqueoastronomia da cultura maia, produzido pelo Planetário de Cozumel, no México, em parceria com a ESO, né, que é a organização da União Europeia, não só da União Europeia, tem outros países, mas que possuem os telescópios aqui no Chile, do qual o Brasil é signatário desde 2010, deveríamos fazer parte, mas nunca pagamos, então não sei até quando vamos estar nessa posição de estamos dentro, estamos fora. Então, a ESO, além das dezenas de telescópios que possui no Chile, tem uma ação muito forte de divulgação, de educação, e tem apoiado os planetários, tem feito programas gratuitos de planetário. Essa é uma parceria, então, é o primeiro programa de planetário que está baseado em todo o conhecimento que se teve até hoje da astronomia maia, e a gente já pôde ver um pouco dos aspectos que eu estou chamando a atenção, né, tanto o significado dos astros, as constelações e como elas estão na cultura. Esse programa também vai demonstrar isso, né, e aí era tão rico que eu não quis nem entrar em mais detalhes. Então, para continuar um pouco da nossa viagem, dos povos nativos brasileiros, aí falando dos povos indígenas, também nós temos esse mapa aqui, é um mapa de 2010 do IBGE, né, que vai mostrar a distribuição das nações indígenas no Brasil. O tamanho dos pontinhos é o número de integrantes, né, de cada uma dessas comunidades, né, espalhados. Então, a gente vê, né, conseguem bravamente resistir ao longo desses 500 anos. Né? E nós vamos ter diferentes etnias, nós vamos ter aquelas que estão ao longo do litoral e que vão ter peculiaridades em função de estar ao longo do litoral. Nós vamos ter aquelas que estão na região do Amazonas, né? E também aqui percorrendo a parte do Rio Amazonas, Rio Negro, e que também vão ter peculiaridades. Enfim, é uma gama enorme e que não daria para somente agora, numa noite, comentar. Então, de novo, eu também separei algumas coisas, né? Por exemplo, esse é um trabalho do Instituto, que tem... Aqui é um trabalho da Melissa Oliveira e do Valmir Tomasi Cardoso, que busca retomar, né, e conhecer as tradições da astronomia, que para eles, a gente fala em astronomia, mas não tem esse significado, porque é uma coisa só, né? Dificilmente essas culturas, e os indígenas brasileiros em especial, não sei se todos os povos nativos, outros ainda,
em que ainda temos representantes que vão lidar dessa maneira, mas para os índios brasileiros, embora eles sejam muito distintos, não existe essa coisa da astronomia e o resto, né? Essa visão ocidental de a gente tem o céu com uma representação, uma explicação, e a vida na Terra com outra, né? Para eles é uma coisa única. E, por exemplo, que eu comentei da questão da eclíptica, né? Eles não vão ter as constelações zodiacais, porque vai ser muito marcante a presença da Via Láctea, né? E o que eles vão ter é, ao longo da Via Láctea, essa coisinha aqui está representando a Via Láctea, várias constelações, né? Constelações que são dinâmicas, né? Inclusive o calendário deles é um calendário dinâmico, em que eles vão associar a posição de cada uma dessas constelações ao longo do ano, porque né, vai se movimentando toda a esfera celeste, vai mudando a posição da Via Láctea no céu, e a gente vai ter momentos, por exemplo, aqui tem a onça, não está aparecendo aqui uma outra constelação, que num determinado momento a onça está por cima da constelação, no outro, a outra constelação está por cima da onça, né? Isso vai marcar momentos muito especiais para eles, né? Então aqui, por exemplo, esse exemplo, nós vamos ter os Tupi-Guarani, né? Que estão ao longo do Brasil, mas que existem diferenças entre eles, mesmo dentro do ramo Tupi-Guarani a gente vai ter diferenças, né? Mas também vamos ter constelações, e essas constelações também com essa ideia de usar a Via Láctea e sombras e regiões escuras. Então, por exemplo, aqui é a constelação da Ema. A constelação da Ema, lembra do emu lá dos aborígenes, né? Ele está, então, com a cabeça no saco de carvão, na nebulosa saco de carvão. Aqui também a gente vai ter a Ema, que a cabeça está sendo segurada pelo que seria a nossa cruz, né? E algumas mitologias, algumas lendas vão dizer que se a cruz, né, solta a cabeça, ela vai conseguir chegar, né, até o solo e vai beber toda a água, né, do nosso mundo. E aqui, então, aqui vai estar o Cruzeiro do Sul, tá ele aqui. Essas duas estrelas aqui são a Alfa e Beta da constelação do Centauro, que uma maneira, se a gente não sabe qual é o Cruzeiro do Sul, tem que ter essas duas estrelinhas apontando. E a gente vai ter aqui as plumagens, né, da Ema ao longo da Via Láctea, né, pegando áreas sombreadas. Aqui não dá para ver em detalhes, né, mas vai pegar toda a região escura e clara da Via Láctea e vai estar bem longa no céu. Olhando isso, me veio muito a constelação do Emu. E só para ir um pouquinho para o lado de lá, a gente vai ter, por exemplo, também uma cultura ancestral que hoje, né, tem os seus representantes, né, que é a astronomia chinesa, tá? Que aqui é a pintura de um astrônomo, representando um astrônomo chinês construindo uma esfera armilar, aqui século XVII, né, essa representação, mas o conhecimento e os registros chineses, eles são muito anteriores, né? Aqui uma representação de constelações, eles têm observação e registro de longa data, 3.000, 4.000 antes de Cristo, né? Vamos ter observação de novas, que são estrelas, né, que vão explodir, são muito brilhantes no céu e depois se apagam. Vamos ter registros de cometa e a indicação desses cometas, né? E eles também vão ter o que a gente vai chamar de astrologia, né, que vai estar muito relacionada aos diferentes impérios. A gente tem uma grande perda dos registros chineses, que teve um imperador, se eu não me engano, em 300 a.C., se eu não estou errada, que vai fazer... Ora, vejam só, ele mandou queimar todos os papiros, porque ler, né, e conhecimento era algo que não era bom, né? Essas coisas vão se repetindo, né, com o tempo, infelizmente, né? Então, muita coisa se perdeu desses registros da astronomia chinesa, né? Ela vai estar um pouco dividida, né? A astronomia chinesa, ela é as constelações, aqui não vai dar para ver, que é uma representação usando um planisfério, que é uma representação moderna do céu, e aqui vão estar todas as 28 regiões, né? Os chineses separam o céu em 28 regiões, são as 28 mansões celestiais. Cada mansão forma um símbolo, né? A gente vai ter o dragão verde, né? Vai ter o fênix, vai ter o tigre, né? Que vai estar representando o ponto cardial, estação do ano, né? Ponto cardial, estação do ano, inverno, segurança. Então, também sempre relacionando essa passagem de tempo e histórias e cultura relacionada a esses aspectos, né? Então, aqui, basicamente, alguns exemplos. A minha ideia era passar um pouco e ver se chama a atenção para vocês, o que me chama a atenção também quando eu vejo essas diferentes culturas que vão representar no céu
tanto o seu olhar subjetivo, que a gente falava lá no início, que está relacionado com questões da sua cultura, né? Embora aqui eu tenha destacado muito constelações que vão representar passagens do tempo, estações do ano, época de plantio, época de colheita, mas essas duas coisas caminham junto, né? Então, independente da cultura que nós estamos tratando, a gente vê que a observação desses fenômenos cíclicos, todos eles conseguem observar e enxergam o mesmo significado, tá? Para esse aspecto do fenômeno, digamos assim, do aspecto, se a gente for dividir do fenômeno astronômico que está acontecendo, eles vão conseguir identificar estações do ano, fases da Lua, variações na temperatura, estações do ano, isso todas, independente da cultura, não é? Mas o que eles colocam no céu, as suas representações, quando a gente está falando aqui de constelações, é que vai ser diferente, vai estar de acordo com a sua cultura, com as suas experiências, do que é importante de cada uma dessas culturas. Então, a gente tem coisas que são comuns, que é, independente de onde eu estou vendo os fenômenos e consigo enxergar a sua conexão concreta, né, com o meu dia a dia, e explico isso, né, explico no sentido de descrevo isso e sei lidar com isso, e uso representações distintas no céu, quando eu estou falando de constelações, que aí sim tem a ver com a subjetividade de cada cultura. A astronomia nas culturas, ela vai trabalhar um pouco com esse aspecto, tanto de entender o que as diferentes culturas apreendem do céu, do ponto de vista dos fenômenos, como elas explicam, como isso está na sua vida, quanto esse aspecto subjetivo daquela cultura na sua representação do céu. E é por isso que junta esses dois aspectos, de que sim, eu tenho a astronomia, que ela é uma ciência, carrega, né, a ciência com o aspecto de classificar, de estudar, de definir, de estabelecer padrões, e a parte cultural de como essas subjetividades, né, da história, do conjunto daquela comunidade, vão se comunicar com esses aspectos. Aqui só algumas definições, né, mas é isso só para destacar. A gente vai ter os primeiros estudos quantitativos, né, digamos assim, da astronomia cultural, começa justamente com o estudo daqueles sítios arqueológicos que a gente está acostumado a ouvir falar, Stonehenge, né, lá que a gente pode ver o solstício, né, e vários outros, alguns do que eu mostrei aqui. Isso começa lá em 1880, ou seja, século XIX. Né? Vão ser os primeiros, vai ter uma série disso depois disso, vários estudos. Vamos ter, a partir disso vai evoluir também, né, quando a gente tem a arqueoastronomia, que são esses povos que não existem mais, e quando se começa, então, a perceber a importância de estudar para as diferentes culturas como é que é a relação com o céu, vai surgir o que a gente chama etnoastronomia, que depois passa a ser renomeado como astronomia cultural, e vai ser o Clive Huggles que vai sugerir, junto com o Sanders, esse nome. O Clive, ele coordena a área de astronomia cultural da União Astronômica Internacional, que é, né, o órgão máximo da astronomia, da ciência astronômica, que passou a entender a importância disso também, e ele que vai sugerir esse termo, né, com a ideia de proporcionar acesso aos elementos culturais das populações locais, procurando entender o que representa aquele contexto, né? E distinguir as diversidades das maneiras como cada povo, antigo ou moderno, percebe, interpreta os fenômenos celestes observados e integra o seu sistema cultural e referencial de observação, né? Em geral, no aspecto topocêntrico, ou seja, sem eu me preocupar que a Terra está orbitando em torno do Sol, mas o que eu estou vendo, né, concretamente, como eu explico isso. Tá? Um pouco do que eu falei, né, que a gente vai ter essa, digamos, dicotomia entre astronomia e cultura, mas que, né, tem sido bem elaborada. Esse aspecto eu comentei, né, a astronomia vai classificar, vai tentar não trazer questões histórico-culturais na sua definição, né, e, portanto, vai trabalhar com aspectos da antropologia, história da ciência, sociologia, né, para tentar lidar com esses conhecimentos, né. Então, essa é um pouco dessa área. No Brasil, a gente vai ter a primeira publicação, vai acontecer em 1987, que é esse Chuvas e Constelações, Calendário Econômico dos Índios Dessana. Tá? E depois os próprios Dessanas vão produzir os seus livros, são em torno de 8 tomos, com todo o seu conhecimento astronômico, cultural, medicinal, ó, que é esse livro que está aqui, né, à esquerda. Ó. Então, de lá para cá, a gente tem várias publicações, vários estudos, várias contribuições, né, e aqui eu me detive muito em povos nativos, né, para falar,
um pouco da arqueologia, da arqueoastronomia e de povos nativos de cada região, mas quando a gente está falando de astronomia cultural, a gente não está falando só de indígenas, né, ou de povos nativos. A gente está falando de qualquer grupo cultural, né, qualquer grupo social que vai ter características próprias, suas, da sua cultura, né, e que estabelecem uma relação que é singular, né, na sua relação com o céu. Né. Então, eu vou ter isso com populações ribeirinhas, caiçaras, né. Eu vou ter, por exemplo, agora tem o pessoal estudando as primeiras comunidades judaicas que vieram para o Rio Grande do Sul e que ainda mantêm tradições que estão relacionadas com a cultura astronômica, que estão vinculados aos seus rituais, né? Nós vamos ter também a influência da cultura africana, né, na nossa cultura, e especificamente nos quilombos, que nós temos hoje quilombos urbanos, quilombos rurais. Então, também nós vai ter ali todo um estudo, uma busca de estudar. Essa é um aspecto ainda mais complicado, porque tem todo um aspecto de negar, muitas vezes, a influência. Muitas vezes não, né? Normalmente se nega a influência de uma cultura africana na nossa cultura, e o estudo dos quilombos e dessa tradição não é tão... A gente vai encontrar muito mais estudos sobre os indígenas brasileiros do que sobre os quilombolas e sobre a influência africana na nossa cultura no Brasil. Então, bom, a ideia era um pouco falar dessa área, né, que aqui no nosso departamento a gente começou esse ano a estudar, e estamos aprendendo um pouco, mas é uma área que eu acho que é bem interessante, porque traz todo esse aspecto da ciência alinhada com o aspecto sociológico, digamos assim, né, e que me parece ser bastante importante a gente resgatar e conhecer esses aspectos. Então, era isso que eu queria comentar. Obrigada pela atenção. Fico à disposição se mais alguém quiser perguntar. Obrigada. E aí, gostou do Simply Física? Para assistir mais é só acessar o canal da URGS TV no YouTube. É youtube.com/URGSTV e escolher o programa que você quiser. Até a temporada 2018. Tchau!